Nós somos o grupo de rede, a gente vai estar apresentando a camada de transporte, que é a terceira parte do trabalho do protocolo TCP. O grupo somos eu, Henrique Deck, o Luiz Flávio, Samuel Cury e a Gabriela Ramalho. A gente aqui vai estar mostrando a terceira parte do trabalho de redes do TCP, protocolo TCP, em que foi implementada a camada de transporte. Como vocês podem ver, a gente já tem implementado a camada de aplicação, foi implementada a camada de aplicação, a camada física, e agora foi implementada a camada de transporte. Essa da comunicação por meio da camada de aplicação, ela comunica com a de transporte através da requisição, e aí a camada de transporte comunica com a física, que a física vai comunicar com a física do servidor e comunica com a de transporte do servidor para comunicar com a de aplicação. No caso, como essa terceira parte, a gente ainda não fez a camada de rede, que no caso estaria entre a física estaria entre a física de transporte. Mas como a gente não foi implementada a camada de rede, a gente está fazendo a física comunicando direto com a de transporte. A camada de transporte que foi implementada aqui, ela possui dois protocolos, que é o UDP e o TCP. No caso, implementamos o UDP, em que ela basicamente pega os dados e envia, sem fazer a verificação three-handshake, que no caso o protocolo TCP faz. Basicamente, comunicação ocorre com a aplicação, ela comunica com a de transporte, que vai enviar os dados e fazer a conexão até a camada de transporte do servidor, para poder então requisitar o dado e receber o dado de volta para mostrar para a camada de aplicação cliente que requisitou receber o dado. A gente vai executar aqui. Para ser executado, a gente tem que ir de trás para frente, ou seja, a gente tem que deixar o servidor executando primeiro. Então a gente executa aqui a camada de aplicação do servidor. Aí depois a gente vem aqui e executa a camada de transporte do servidor. A gente vem aqui e executa a camada física do servidor. Vocês podem ver que eles estão todos esperando, eles ficam esperando. A gente vem aqui e executa a camada física do cliente, que também fica esperando. A gente executa a camada de transporte do cliente, que também está esperando. E por último, a gente executa a camada de aplicação do cliente, que também está esperando o cliente abrir o browser, que é por meio do browser que a gente vai começar a requisição do processo. Então a gente vem aqui, a gente já setou esse localhost 5678. Então a gente vem aqui e aí a gente vai colocar localhost e a nossa porta é 5678. E aí vocês podem ver que está aguardando o localhost, está aguardando, e aí ele chega e exibe a nossa página, que é a página que está guardada no server, no servidor, na aplicação do servidor, que é a página que a gente está requisitando. É uma página simples, só para mostrar o funcionamento. E aqui a gente pode ver que foi feita execução em cada camada. Por exemplo, aqui na camada tem a camada que a gente tem, o cliente abre o browser, aí ele faz a requisição HTTP, faz a conexão, depois fecha a conexão, recebe os dados. A gente está mostrando os dados aqui que foi recebido, enviado. Aqui na camada de transporte também. E aqui a gente tem a camada física, que é recebendo dados, e isso começa. Já foi explicado brevemente nos outros vídeos, então não vou explicar de novo a camada de aplicação em física. É mais a camada de transporte, que a gente tem, ele faz servidor iniciado, aí ele recebe, tenta conectar, conecta com a porta de aplicação da física. Vou explicar melhor isso no log que é gerado ao executar o arquivo da camada de transporte. Como vocês podem ver, foi executado todo o processo, e aqui a gente tem o log da camada de cliente, camada de transporte cliente. Vocês podem ver aqui. Então o que ele faz primeiro? Primeiro ele espera por cliente aplicação, aí ele recebe a requisição da aplicação,
recebe os dados da aplicação, da requisição, né? Conecta com a física. Vocês podem ver pelo tempo aqui, é coisa pequena, mas tem uma variação de tempo. Conecta com a física, envia para a física, e aí fica um tempo esperando, e aí recebe da física a resposta, tá, e depois retorna para a aplicação. E aí ele encerra. Isso aqui está digitado errado, mas ele encerra as conexões aqui nesse último aqui. E a mesma coisa a gente tem no servidor aqui, ele espera a conexão com a física, recebe a requisição da física, recebe os dados, conecta a aplicação, manda para a aplicação, recebe da aplicação e manda para a física, fazendo a comunicação toda. Explicar por alto aqui o código, que aí basicamente aqui na camada de transporte a gente está abrindo um socket, a gente utilizou o socket para fazer essas comunicações. Então, por exemplo, aqui onde está lá o log, né? Ele está esperando a aplicação, então está esperando o cliente, iniciar o cliente aqui. Aí ele já está com o socket criado, que é, no caso nosso socket chama Aragorn aqui. E aí esse socket está escutando, ele está esperando. Aí quando tem a requisição, ele começa e lê os dados do socket. E após ter lido os dados, ele vai criar esse socket Saruman e envia para a camada física. Aí faz a conexão do socket, verificação da conexão e envia. Após ter enviado o socket, aí ele fica esperando a resposta e recebe aqui a resposta da camada física. E recebendo a resposta da camada física, ele escreve novamente no socket que ele estava comunicando com a aplicação, ou seja, enviando os dados que ele recebeu para a aplicação. E aí depois encerra todos os sockets, encerrando as conexões, como basicamente o log está mostrando. No servidor é basicamente a mesma coisa. Ele fica esperando, então a gente inicia o socket aqui, inicia o socket também, e o socket fica esperando o cliente. No caso, ele fica esperando a camada física fazer a requisição. Aí depois que a camada física faz a requisição, ele vai ler os dados, vai fazer a conexão com a camada de aplicação, vai enviar as requisições, depois vai esperar a camada de aplicação responder. Aí ele vai ler do socket a camada de requisição e vai pegar os dados, e depois disso ele vai mandar esses dados de novo para a camada física, e aí os dados voltam até chegar de novo no transporte e por fim chegar na aplicação e mostrar no browser, como aconteceu ali no exemplo que eu mostrei, executando. É basicamente isso, a camada de transporte no protocolo DP, que ele só manda os dados, não faz a verificação do tree handshake.